Gente, vamos agora à questão 2, que muda totalmente de aspecto. Olha aí, a filosofia pode perguntar de controle social inconsciente, no caso do Foucault, mas pode verter-se também para outros pontos, outras análises da nossa sociedade. Então, os filósofos estão aí trabalhando duro para entender isso que está acontecendo, né, para dar uma resposta a essas várias dúvidas que alimentam, né, a inquietação humana na sociedade de hoje, nesse mundo pós-moderno. E aí diz: a indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham. Então, aí fala em seguida, assinale a alternativa correta. Ou seja, é uma questão então de harmonização entre o que diz o texto e o que diz o item. Então, você tem que escolher o item que explica da melhor forma, da forma mais correta, o que a questão está pedindo. Beleza? Então, gente, a indústria cultural, vocês lembram que é um conceito criado pelos pensadores da escola de Frankfurt, né? Principalmente o Adorno, Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que escrevem lá na Dialética do Esclarecimento, como já foi colocado neste canal, confira um vídeo sobre teoria crítica. Eles estabelecem na Dialética do Esclarecimento que a indústria cultural é uma forma de transformar a arte, o entretenimento, né, alinhar a arte e o entretenimento à ideologia dominante, à ideologia hegemônica através da indústria cultural. Então a indústria cultural vai, ao mesmo tempo, né, fazer com que as pessoas concordem com as ideologias oficiais, ainda que não, né, expressas, não colocadas de forma direta, do Estado, né, da nação, e ao mesmo tempo também vai servir como uma máquina de entretenimento. Então as pessoas vão comprar a arte agora para se divertir, para se entreter, para esquecer do mundo real, esquecer dos seus problemas e durante alguns minutos, né, ficar tranquilo e não se preocupar com seus problemas. Bom, nesse sentido, a indústria cultural aplicou a mesma lógica da indústria, né, que é o quê? É pegar em uma linha de produção e começar a produzir nessa linha de produção em série, a mesma coisa do mesmo e começar a vender isso da forma mais capitalista possível. Então eu vou vender uma geladeira, vou vender um fogão, vou vender um carro, mas também vou vender agora arte, vou vender agora realização humana, vou vender agora emoções e sentimentos. Então quando a indústria se tocou de que poderia vender todas essas coisas de uma forma até muito mais cara do que as coisas materiais, ela descobriu um nicho muito rentável, que é a indústria cultural. Então, mais do que coisas, a indústria cultural vende valores, a indústria cultural vende divertimento. E isso é uma parcela muito importante, que muitas vezes é ignorada pela economia, pela sociologia, mas que faz parte da sociedade humana, dos seres humanos que é se divertir. Então, o divertimento deixou de ser uma esfera do tempo do ser humano em que ele se diverte, por nenhum outro motivo do que se divertir, para também isso se transformar numa mercadoria. Então, tudo hoje é vendável, né? E isso segue a lógica da indústria cultural, que é a expansão da lógica do capitalismo para as esferas humanas talvez mais íntimas, mais profundas. Então, nesse sentido, que item será que vocês marcariam? O item A diz que a indústria cultural é não uma característica da sociedade contemporânea, mas é um produto natural em qualquer sociedade. B. A indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria. C. A indústria cultural não influencia nas necessidades do indivíduo com sua produção em série de baixo custo. D. A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro. E a indústria cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura. Olha, gente. Qual será o item que vocês marcariam? Se vocês marcarem o item B, vocês acertaram. Mas vamos ver por quê. O item A diz que a indústria cultural é uma característica de todas as sociedades humanas, o que é errado. A indústria cultural é um fenômeno que só aconteceu até hoje na sociedade capitalista.
E aí, por mais que a sociedade capitalista hoje esteja a sociedade hegemônica e seja o suprassumo da globalização, e a gente esteja integrando os países, os povos e tudo, foi apenas nessa sociedade que surgiu a indústria cultural. Nas sociedades tribais, nas sociedades feudais, nas sociedades asiáticas, não havia a indústria cultural. Então, o item A está incorreto por dizer que é uma característica dos seres humanos. Talvez o divertimento seja uma característica dos seres humanos, mas não a transformação desse divertimento em lucro. O item C está incorreto porque a indústria cultural, ao invés de não influenciar, influencia e em muito nas necessidades do indivíduo com sua produção em série de baixo custo. Por quê? Porque a indústria cultural ela não apenas está satisfeita em vender os produtos que ela está vendendo, ela vai convencer os consumidores de que eles precisam cada vez mais e mais e mais comprar. Então, quando aquela pessoa que não tem muito dinheiro, mas gasta metade do dinheiro dela indo ao cinema no mês, isso tem um motivo, ela acha que aquilo é uma necessidade dela, mesmo que talvez não seja. Então ela vai para o cinema, ela vê o filme, e mesmo que o filme mude só os atores e os nomes dos atores e das personagens e a história, vai reproduzir talvez um mesmo padrão de filme, porque vai seguir uma série de produção em massa, né, que obedece aí à lógica da indústria no capitalismo. Então, o item C está dizendo que a indústria cultural não influencia os sujeitos humanos, quando, na verdade, ela influencia e muito. O item D fala, a indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre a necessidade, não desejando lucro. Na verdade, não. A indústria cultural não é um fator de reflexão nas pessoas, assim. A poesia, pode ser a filosofia, pode ser a arte, muitas vezes pode ser, porque eles sugerem ao indivíduo realidades diferentes, realidades outras, e essa outridade, na verdade, essa alteridade sugere aos sujeitos humanos que reflitam sobre a sua própria existência. Eu, sei lá, estou lendo Shakespeare e aí, de repente, eu começo a refletir sobre a absurdidade da existência humana ou o caos que está por detrás da existência humana quando eu leio Hamlet, por exemplo, que nunca sabe muito bem o que ele está fazendo. Ou então, quando eu leio Romeu e Julieta e percebo que, droga, a vida vai sempre me levar a destinos trágicos. Então, tudo isso tem a ver com, diante da apresentação de uma realidade e outra, eu reflito sobre a minha própria, comparando a arte, né, ao fictício, ao artificial, ao artístico, a minha própria realidade vivida. Isso é reflexão. A indústria cultural não trabalha assim. A indústria cultural trabalha com a projeção e não com a reflexão. E aí, quando ele projeta na tela, por exemplo, ou nas músicas, por exemplo, os mesmos valores, as mesmas noções que nós já alimentávamos no senso comum, ela não está propondo uma reflexão, ela está propondo a consolidação dos mesmos valores. Então, a indústria cultural não vai te fazer refletir, ela vai te fazer gostar das coisas como estão, das coisas como são, contanto que você possa comprar. E o item E fala, a indústria cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura. Na verdade, não é bem assim. As culturas em todos os lugares do mundo são muito diferentes. Mesmo assim, a indústria cultural criou um único padrão de cultura, que é o padrão ocidental, talvez norte-americano, talvez masculino, talvez heterossexual, talvez cis-sexual. Então, a figura do herói, por exemplo, na televisão, vai ser essa coisa que eu acabei de descrever, né? Que sempre vai ter os atores mais ou menos parecidos, atores mais ou menos fortinhos, que vão representar um ideal. E isso vai se reproduzir em outros arquétipos, em Mulheres Maravilhas, em Super-Homens. E essas criaturas todas vão formar um repertório cultural que não vai ser heterogêneo, ele vai ser homogêneo. O que significa homogêneo? Vai ter os mesmos valores sendo reproduzidos em massa, em série, sendo replicados. Tal como Andy Warhol replicava as obras dele lá no ateliê dele. Então, não era uma produção individual, mas era uma produção em série. E, nesse sentido, a produção em série não está muito afim de pensar nas diferenças e na diversidade das culturas, em culturas ancestrais, em culturas totalmente diferentes, em culturas que entendem as árvores como seres sagrados, em culturas que entendem as águas como seres sagrados. Não, ela vai entender que o dinheiro é o único ser sagrado e aí, se eu vivo uma vida de consumo, eu sou um herói. Se não, eu sou um pária social. Então, o item E está errado porque ele fala que a indústria cultural preza pela diversidade, pela heterogeneidade, quando, muito pelo contrário, ela busca um padrão único que seja o mais vendável possível, o mais otimizável possível nas vendas. E aí, o item E está errado.
tornando o item B o único correto, que é, claro, aquele que vocês marcariam. Vamos para a próxima questão?